Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Eu sou Patrícia Lins, do canal no YouTube Lições de Amor, e venho para essa participação aqui no canal Roteiro Espírita, a convite do meu grande amigo Robson Ferrer, a quem eu deixo o meu fraternal abraço, as minhas saudações cordiais, carinhosas, e estendo também a todos os seus seguidores inscritos no canal com votos de muita paz. Hoje nós faremos uma reflexão doutrinária que gira em torno do capítulo 9 da obra Messe de Amor pelo Espírito Joana de Ângeles, Chorando para Servir. Antes de fazer as nossas reflexões, leremos uma breve mensagem. Em seguida faremos uma prece para a abertura dos trabalhos, prosseguiremos com as reflexões propriamente ditas e, ao findar, faremos uma prece de agradecimento. Dito isso, então, vamos começar. A nossa mensagem inicial está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 50. Disse Jesus: Eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como me angustio até que esteja consumado. Jesus. Essas palavras do nosso Divino Mestre podem causar estranheza pelo grande impacto. Mas se nós lermos esse trecho, buscando um sentido simbólico e espiritual, nós vemos que este fogo não é o fogo material que consome tudo quanto existe, mas é um fogo espiritual que arde em chama viva nos nossos corações e efetivamente purifica, numa linguagem simbólica, os nossos pecados. Esse fogo depurador talvez seja o símbolo de uma grande transformação. E talvez tenha sido esse o sentido de Jesus dizer que veio trazer fogo à terra. Mesmo aqueles que não o amaram, que o repudiaram, que o odiaram, não passaram sem se afetar de algum modo pela presença de Jesus. De uma forma muito misteriosa, todos que tinham um breve contato com ele se sentiam estranhamente tocados. E isso é uma demonstração da autoridade moral absoluta do nosso Messias divino. E será que nós já nos permitimos ser incendiados por este amor? Vamos então orar para fazer as nossas reflexões. Divino amigo e Mestre Jesus, nosso Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade imperdível de elevar os nossos pensamentos ao alto para nos conectar com o ideal edificante e santificante, pela oportunidade que temos de nos aprimorar e de nos transformar interiormente. Que nós possamos ter a condição de perceber a suave presença do nosso Divino Mestre e os seus emissários, os Espíritos bons, ao nosso redor, que insistentemente tem nos estimulado para que possamos praticar a caridade e para que tenhamos coragem moral, a fim de vencer as nossas más inclinações. Vem ter conosco, Mestre amado, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, nós estamos com esta obra, Messe de Amor, e logo na introdução dela, Joana de Ângeles faz questão de enaltecer a importância do trabalho de Allan Kardec como esse intérprete e intermediário das vozes do céu, por aqui a essência de nosso Senhor Jesus Cristo com o objetivo de elucidar as consciências. Passado o tempo, o século das luzes,
No século XIX, nós já tínhamos condição suficiente de, à luz da razão, fazermos uma aliança consistente entre ciência e religião, a fim de que elas pudessem caminhar lado a lado. E foi justamente esse trabalho laborioso, fruto dos esforços, da dedicação desvelada de Allan Kardec, que nós temos como resultado em toda a obra da codificação. Tendo feito este preâmbulo, Joana de Ângeles diz que Messe de Amor, e este título foi escolhido de uma forma muito especial, porque a messe é colheita. E talvez essa seja a colheita que Jesus fará, depois de tão amorosamente, tão abnegadamente, ter distribuído sementes de vida e esperança pelos solos dos nossos corações. De uma forma figurada, nós poderíamos dizer que ao mesmo tempo em que nós somos os solos, somos também os lavradores, e que precisamos revolver a terra, tratá-la, cuidá-la, retirar ervas daninhas, umidificá-la e também fazer o possível para que essas sementes tenham as condições adequadas para que possam vir a germinar, para que no futuro nós tenhamos condição de oferecer essas flores plantadas ao caminho, mesmo que dentro dos rendimentos que nos sejam possíveis neste momento, no nosso atual estágio evolutivo. Mas acima de tudo, é bem lúcido, é muito claro que este esforço depende de nós. E que o trabalho é o grande poema da criação. Em tudo, a força viva do amor nos propele para o movimento, para o esforço ativo em prol do bem. Possamos então ter a coragem necessária para perceber, para arregaçar as nossas mangas e nos colocar nesse ardoroso labor, a fim de que possamos recolher os frutos saborosos após o serviço. No capítulo 9, então, Joana de Ângeles aborda um tema sumamente especial: chorando para servir. Aqui, Joana não apenas faz uma alusão ao nosso grau de inquietude, de incompreensão, ao queixume, à lamentação por ter que passar por provas que muitas vezes nós participamos como escolhedores, selecionadores destes processos que agora enfrentamos nessa existência física. Além de tudo isso, ela aborda o quanto é perda de tempo essa lamentação infrutífera, o auto-vitimismo, o sentimento de autopiedade que só nos deixa mais paralisados e impedidos do trabalho. Ela começa dizendo que muitas vezes nós anelamos a ascensão na seara de luz, onde se movimentam os nossos passos, mas que não desejamos oferecer o tributo exigido àqueles que se afeiçoam à bênção do serviço. Do mesmo modo que um engenheiro, a fim de que construa uma edificação, precisa dedicar o seu tempo para, antes do exercício profissional, preparar-se numa faculdade, estudar ardorosamente por pelo menos 5 anos, depois precisa se submeter a um estágio supervisionado, onde as primeiras expressões do seu trabalho serão postas à prova e sob a supervisão de um profissional já destacado no ambiente de trabalho será corrigido, orientado e encaminhado este engenheiro, para que possa fazer com que as suas obras se tornem reais. Antes de começar, precisou investir um tempo no projeto. Neste projeto, ele que tinha possivelmente a concepção do empreendimento na sua cabeça, portanto já sendo real para este espírito, dentro da sua imaginação, da sua casa mental, aos poucos vai colocando no papel
uma espécie de projeto conceitual ou de ideia mais ou menos delineada para a construção física que há de viria. Mas nem assim ele passou diretamente para a construção propriamente dita, para o alicerce, os tijolos, o cimento, a brita e tudo mais. Antes disso, ele precisou desenvolver essa ideia conceitual em projetos mais básicos, em projetos de detalhamento, onde ele precisou subdividir as fases do processo construtivo, passando pela parte do projeto civil, do projeto elétrico, do projeto de automação, se for o caso, do projeto de proteção contra descargas atmosféricas, contra surtos, do projeto de telecomunicações, da parte de design de interiores, de arquitetura, a fim de que essa construção pudesse ser reconhecida por aqueles que mais tarde iriam ali morar como um lar com características aprazíveis, para que pudesse se aproveitar muito bem o espaço e que ali mais tarde pudessem viver famílias dentro da realização dos sonhos que um dia planejaram e dos quais, de certo modo, o engenheiro também participou. Mas isso ainda não é suficiente para transformar este projeto em realidade. Antes disso, é necessário recrutar profissionais que tenham experiência com essa construção. É preciso fazer o levantamento e disponibilizar recursos para comprar os materiais, os equipamentos. É imprescindível fazer um planejamento, um cronograma para esta obra e antever todas as circunstâncias que podem atrasá-la, como, por exemplo, chuvas, paralisações, greves ou a pandemia. E ainda assim, para que esse projeto se torne realidade, o engenheiro não faz isso sozinho. Ele precisa da ajuda de muitos, porque mesmo depois da edificação pronta, é necessário ainda uma equipe de corretores de imóveis, de pessoas que trabalham com marketing e vendas, para unir a casa àqueles que lá vão morar e que, portanto, podem comprar, vendo aquele sonho materializado na obra ou na construção. Veja que nós citamos um exemplo simples, um exemplo cotidiano, um exemplo frequente desse mundo material e transitório para dizer que em todos os nossos sonhos há também um certo ônus a ser pago. Há uma dose relativamente grande de trabalho e de esforço. Há uma dose de perseverança, de obstinação, para que nós possamos realizar tudo aquilo que a gente deseja. Se isso acontece nas coisas do mundo material, que é apenas uma pálida cópia do mundo espiritual, real, portanto, para nós, espíritos imortais, o que é? Que nós não poderíamos esperar sobre as grandes e graves resoluções da nossa vida imortal. Se para construir uma edificação é necessário tanto planejamento, disponibilização de tantos recursos, a participação de tantas pessoas, contar com tantas fases e com tantos esforços conjuntos, o que não será necessário para que nós possamos viver conforme a imortalidade? Para que nós possamos alcançar essa perfeição moral relativa que é dada ao homem alcançar. Mas para isso nós também contamos com colaboradores. Os nossos espíritos guardiães, concedidos por Deus, como aqueles que visam nos orientar nas dificuldades, nos consolar nas aflições, muitas vezes permanecem conosco, mas não raras vezes somos nós que não podemos perceber a sua presença. Por estarmos tão aficionados nas coisas transitórias, esquecemos das coisas transcendentes. E muitas vezes, por nos demorar em reclamações infrutíferas,
Perdemos tempo para o trabalho da realização dos nossos próprios sonhos. Talvez seja por isso que Joana de Ângeles diz que muitos de nós desejamos a seara de luz, mas fazemos muito pouco ou quase nada com a finalidade de construí-la. E precisamos também apresentar o tributo que diz respeito a este esforço colaborativo para a construção dessa realidade espiritual. Joana, então, começa a levantar muitos questionamentos e inquietudes que nós passamos. Sobretudo aqui me refiro a nós cristãos espíritas. A indagação de companheiros que mantenham uma face serena, não obstante os compromissos que assumem junto aos sofredores. Muitas vezes nos questionamos como alguém pode experimentar relativa felicidade num trabalho tão árduo, tão doloroso, junto àqueles que sofrem. Pensemos, por exemplo, no exercício de um médico em cenários pandêmicos. Muitas vezes trabalhando até a exaustão, ele é um dos poucos profissionais que precisam estar à frente de batalha, servindo e utilizando do seu entendimento, do seu cabedal intelectual, da sua humanidade para tentar ajudar. Toda a experiência e todo o conhecimento que ele detém, naquele momento estão envolvidos por emoções muito controversas. Porque um médico que age na pandemia não está a salvo. Embora utilize equipamentos de proteção individual, embora tome precauções de acordo com as organizações internacionais médicas e sanitárias para salvaguardar a própria existência e proteger-se de algum modo ao perigo, ele expõe-se a este risco, ainda que com certa dose de proteção. Mas o devotamento dele nesse exercício profissional é notório. E muitas vezes nós percebemos a profunda realização desses médicos nesse serviço. Como os médicos sem fronteiras, que vão para regiões com tanta escassez de comida, de água limpa, de saneamento básico, em que falta tudo, mas sobra amor. Como explicar esse desvelo e a abnegação? Como explicar a face serena não obstante a aflição? Quando nós recorremos às histórias do cristianismo primitivo, nós lembramos da célebre imagem do apedrejamento de Estevão, em que, não obstante a ira dos doutores da lei, sobretudo de Saulo de Tarso, para que pudesse se comprazer naquele ato de extrema crueldade, a face ensanguentada, copiosa de lágrimas de Estevão, traduzia uma serenidade impassível que refletia o seu ideal cristão imperturbável. É justamente sobre isso que Joana de Ângeles fala. Que não obstante os insucessos que assinalam os nossos movimentos, não obstante as incompreensões que nós sofremos, às vezes pelos nossos próprios familiares, que não conseguem entender o nosso compromisso e a nossa dedicação. As dificuldades que surgem, porque nós vivemos num planeta de provas e expiações e precisamos nos acostumar a cada dia com os desafios e as vicissitudes, a fim de que tenhamos uma fortaleza moral efetiva para debelar todos os incêndios. As lutas que recrudescem, violentas e que muitas vezes ameaçam os nossos esforços. Os dissabores que continuamente se repetem, tornando mais amargos os nossos dias. Mesmo perante todas essas aflições do mundo, como vai dizer Emmanuel em uma de suas mensagens da coleção Fonte Viva, há muita aflição gerando tranquilidade, mas também há muita tranquilidade gerando aflição. Muitos de nós desejaríamos ardentemente ter uma vida tranquila, apenas feliz,
junto aos nossos familiares, junto aos nossos amigos, sem que nós fôssemos perturbados nessa suposta paz. Mas esquecemos que com Jesus, paz é uma construção sistemática. A nossa harmonia íntima é o reflexo do progresso, do qual nós somos chamados a sermos colaboradores diretos. Nada cai do céu. É necessário que as nossas mãos estejam dispostas ao serviço. É imprescindível que nós queiramos trabalhar, como diz Jesus, enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Já refletimos sobre a importância da pandemia para esse olhar voltado para as próprias dificuldades? Nós fomos obrigados a repensar as nossas prioridades e a refletir sobre as nossas ações antes da nossa desencarnação. E isso é maravilhoso. Porque antes de retornarmos para casa, antes da possibilidade de amargurar profundos remorsos, nós fomos convidados a parar para pensar. Apesar tudo o que se passa conosco. E qual o nosso grau de responsabilidade na desordem que nós mesmos reclamamos? Muitos, no fenômeno projetivo, colocamos a culpa nos outros. E esquecemos que, de certo modo, nós também colaboramos para a realidade de coisas que vemos existir na nossa vida. Nós temos uma primeira missão, e essa missão é para conosco. Nós temos uma força interna que é capaz de dirigir a nossa vida. Portanto, se a nossa vida reflete mal-estar, há um bem-estar possível a ser alcançado pela reflexão do significado da existência, da recuperação de um ideal há muito esquecido, relegado à última instância, quando na verdade deveria ser o móvel do nosso existir. Este momento é um momento de pensar sobre isso. Nos mantemos ocupados, pensando em ajudar os outros. E isso é muito válido, é muito honroso. É a legítima caridade e fraternidade que Jesus veio nos ensinar. Mas não esqueçamos o amor próprio. Antes de tentar socorrer ao outro, precisamos socorrer a nós mesmos. Precisamos nos amparar, reconhecer os pontos ainda trevosos, para que nós possamos fazer brilhar a nossa luz perante os homens, entendendo que ela é alimentada pela nossa fé. Muitos de nós desejamos fazer os outros felizes. E quem é o responsável por nos fazer felizes? Será que de um modo parcialmente egoísta, ao fazer os outros felizes, nós também não esperamos que o outro nos retribua com a felicidade de que nós deveríamos nos responsabilizar? Quem é que pode dizer o que nós queremos? Quem é que pode identificar com acurácia do que nós gostamos, do que faz brilhar os nossos olhos, senão nós mesmos? A pausa para este autoconhecimento, para o reconhecimento das nossas sombras, para a renovação de votos com essa comunhão com Deus, é um movimento impostergável que, não obstante, nós temos postergado. Portanto, este é um momento muito especial, a fim de que nós deixemos um pouco as fugas psicológicas e mergulhemos nessa viagem dolorosa, porém necessária. Porque não há nenhuma purificação ou transformação que não necessite do engajamento ou da implicação de nós mesmos, que somos responsáveis
e os maiores beneficiados pela própria mudança que somos capazes de fazer. Joana, então, nessa mensagem, prossegue dizendo: as perseguições gratuitas estabelecem pânico e agonia na casa mental. Perseguições. Quando a gente fala nessas perseguições, em geral a gente lembra de alguém, essa nossa mania de colocar a culpa no outro, que vive no nosso encalço. Colocamos a culpa nos obsessores, no assédio espiritual, por conta da psicosfera terrestre, onde o mal ainda predomina. Mas esquecemos que nós somos os governadores da nossa casa mental. Esquecemos o que está íncito em O Livro dos Espíritos, que a única atração irresistível é aquela que implica em superioridade moral em relação ao nosso estágio evolutivo. E se a gente fala em superioridade moral, nós falamos de uma atração irresistível ao bem. Ao mal, não. E os espíritos são muito claros ao dizer que muitas vezes o que falta é a nossa vontade firme. Isso não significa que a gente não possa contar com a ajuda do outro para vencer esses desafios. E não é por outra razão que a lei de sociedade é uma das leis morais de O Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui juntos para nos ajudar, para nos suportar, para nos amparar, para falar a verdade quando for necessário, para dar o consolo quando for preciso, mas, sobretudo, para que nós possamos investir energia para mudar aquilo que podemos, para compreender aquilo que não estiver ao nosso alcance e transformar, para esperar o tempo de Deus para que Ele também faça a sua parte. Então, essas perseguições também podem ser flagelos psicológicos. O sentimento de culpa que nos persegue, o remorso que nos amofina, que nos atormenta. Esses hábitos mentais arraigados, que muitas vezes vão gerando pensamentos ansiosos, angustiosos, que vão nos deixando dentro deste cativeiro. O cativeiro das nossas convicções equivocadas, do nosso egoísmo, do nosso apego desmesurado a coisas transitórias. E aqui eu não faço referência apenas a bens materiais, mas a laços de afeto. Às vezes, a gente não permite, não admite que o outro, que viveu anos ao nosso lado, tem direito de refazer a sua vida, inclusive longe de nós. Às vezes, a gente não admite que, não obstante nós termos sido tão bons, termos sido tão dedicados, tão amorosos e carinhosos durante tanto tempo, não admitimos que o outro tem o direito de não reconhecer, tem o direito de não nos amar, tem o direito até de odiar. Mas nós, que somos cristãos e espíritas, sabemos que a vingança não é uma opção. Sabemos que o ódio não é uma opção, porque o nosso Messias apresentou-nos uma forma diferente de ver a vida. Amai os vossos adversários. E muitos dos nossos adversários vivem dentro da nossa cabeça. Isso não significa que eles não sejam reais. É real para o espírito. Mas isso implica que somente nós podemos ser capazes de desagrilhoá-los, de libertá-los desse cativeiro que nós mesmos formamos. Joana ainda fala dos amigos que desertam. E Jesus tem propriedade para falar sobre esse assunto. Aquele que mete a mão no prato comigo, esse há de me trair. Essa é uma das passagens que eu mais gosto do Evangelho, preciso confessar.
Só quem passou pela humilhação de ser desprezado por aquele que profundamente amou, sabe o significado dessas palavras de Jesus. Somente aquele que viu nos olhos de quem um dia disse que amava tanto, proferir agora o quanto odeia a gente, sabe bem o significado dessa traição de Judas. Judas amava profundamente Jesus. Já falamos sobre isso a miúde, mas por um momento ficou iludido, enceguecido, pela sua presunção de resolver o que ele achava que era um grande problema, de dar o seu jeito, sem a paciência e a confiança de aguardar que o Messias agisse em prol de todos. E aí a gente não entende, não aceita que os nossos companheiros desertem, porque nós achamos que nós sabemos o que é a felicidade do outro, que ao nosso lado eles serão as criaturas mais completas e repletas da face da terra, porque nós somos muito maravilhosos e podemos dar a eles tudo de que eles necessitam. Quanta presunção! Às vezes há mesmo uma destituição de laços por romper com os compromissos previamente assumidos. Mas eu fico pensando onde o nosso entendimento fraternal. Porque se cada um de nós temos a liberdade de consciência, nós temos o direito de refazer a nossa vida a qualquer momento. É bem verdade que nós devemos nos lembrar da responsabilidade afetiva, das expectativas que nós causamos nos corações, mas, sobretudo, nós devemos recordar que nenhum de nós é escravo de ninguém. O amor liberta. Quem sabe? Esse companheiro que desertou não vai encontrar-se no seu próprio caminho mais à frente. Recordemos a figura de João Maria Marcos, sobrinho de Barnabé. Na obra Paulo e Estevão, Maria Marcos, irmã de Barnabé, pede que Saulo de Tarso e Barnabé, ao iniciarem as excursões de propaganda, levem também João. Era uma adolescente e ela gostaria muito que ele também colaborasse para a profusão e a perpetuação, a difusão da mensagem de Jesus. João, um jovem cheio de sonhos, tinha muitas expectativas e fez isso de bom grado. Ele realmente acreditava que poderia enfrentar qualquer dificuldade. Ele acreditava que estava pronto para o testemunho. Saulo, por ser bastante experiente, por já ter padecido muitas das agruras da vida, tem um diálogo franco com ele, e alguém poderia até dizer, um pouco rude, com o intuito de testar esse grau de perseverança na sua resolução. E o menino não desistiu, mesmo com todo aquele estilo saulino de demonstrar a sua coragem arrebatadora para todos os momentos. Ele de fato garantiu que seguiria. Não demorou muito, desistiu. Para ele, o esforço era grande demais e ele não compactuava com a evangelização dos gentios, com ter que dormir ao relento, com ter que se virar com poucos recursos, com ter que abdicar de um certo conforto, para que a mensagem do Evangelho do Reino fosse proclamada a todos os povos. Veja como é uma questão de maturidade. Veja como cada um de nós tem mesmo o seu tempo. Então, esses amigos que desertam do nosso convívio hoje podem se encontrar mais à frente, por que não? Nada está perdido.
Sempre teremos chance, embora não devamos desperdiçar as oportunidades. Joana de Ângeles diz ainda que muitos de nós que choramos para servir, apresentamos as nossas mãos calejadas, os pés feridos, o rosto gotejando suor, o coração magoado. É o resultado das experiências. É como se nós fôssemos soldados na batalha. Nos alistamos para representar a nossa nação. E precisamos nos submeter a tudo que vier. O nosso preparo, que aqui seria a fortaleza moral aurida da mensagem do Evangelho, é o que deve nos dar relativa segurança. E aí ela continua dizendo: no entanto, eles, os que sorriem, também experimentam fortes vendavais no posto da luta. Acredito que nós não guardemos mais o engano de pensar que os santos, os mártires, os cristãos primitivos e também os apóstolos passaram sem aflições. Todos precisamos enfrentar o grau de aflições necessárias para o nosso aperfeiçoamento. E digo mais, as aflições vão piorar. Cada vez que nós, pelas tribulações, vamos ficando mais fortes, temos condição de testemunhar em uma dose cada vez mais profunda e representativa. Este é o processo. Nós estamos sendo preparados para resistências cada vez maiores. Todos os apóstolos foram martirizados, à exceção de João. Os cristãos primitivos, esses que foram os nossos precursores, deram o seu testemunho. Lembremos das cenas tristes e dolorosas, já no final da obra Paulo e Estevão, das aflições que os cristãos padeceram em Roma. Triste cena da nossa humanidade. Martirizados no circo de horror, queimados vivos, escaldados em água fervente, ou tendo seus corpos ateado fogo, lançados aos leões famintos. Faziam isso cantando hosanas. A alegria na dor não significa que não passem pelos sofrimentos. Mas talvez o grande segredo seja justamente de identificar o significado por aquele ato. Não é comprazer-se com o sofrimento, mas é entender que ainda, como diz Abigail na obra Paulo e Estevão, que nós não tenhamos recurso nenhum, ainda teremos o nosso coração a dar. Será que nós estamos dispostos, meus amigos, a dar o nosso coração por essa mensagem do Evangelho? Porque a gente reclama tanto de ingratidão, de mágoa, de que já está de saco cheio de conviver na quarentena com o nosso familiar insistente, chato, que repete as mesmas coisas. Será que a gente está sabendo mesmo o que é dar o coração? Permitir-se ser magoado para que possa ter a oportunidade do perdão? Perdão. Perdão é tema de palestra, de seminários longos. Um perdão que não é esquecimento, que não é conivência com a falta, mas é justamente tentar reelaborar aquela lição como um aprendizado e como uma fortaleza para, não obstante o ato, colocar-se de novo à disposição com uma certa dose de esperança, presumindo a boa-fé, o arrependimento e a mudança do outro. Para perdoar, nós necessariamente precisamos acreditar no grau de regeneração das criaturas.
na oportunidade de que cada dia, cada vez mais, nós podemos ser diferentes, se o quisermos, com uma resolução firme. E aí Joana continua dizendo: durante o tempo em que ajudam, conduzem a mente abrasada, confundindo a inquietude que portam com a aflição do próximo. Será que a gente, para ajudar, está esquecendo de que nós precisamos cuidar primeiro de ajudar a nós mesmos? Quantas vezes a gente não vê a criatura reclamando para ajudar? Às vezes parte para um serviço de auxílio, de caridade nas ruas e reclama da falta de educação. Meus amigos, vocês já passaram fome? Algum de vocês sabe o que é ter que passar dias sem comer? A gente passa algumas horas e já fica irritado, sem paciência, acha que vai desencarnar de fraqueza. Você imagina dias sem comer. E olha que quando a gente atrasa o horário de comer, é porque a gente está envolvido em outra atividade, ou porque o almoço está demorando. Mas a gente sabe que dali a pouco o alimento vem. Então a gente só está postergando a saciedade. Mas sabe que está certo, que está garantido. Já imaginaram almoçar e não saber quando será a próxima refeição? Já imaginaram ter que se submeter todos os dias ao perigo das ruas, à vulnerabilidade? Já imaginaram o que é ficar doente, estando numa condição de rua, sem ter dinheiro para comprar um analgésico, sem ter ninguém a recorrer para falar dos próprios sentimentos, das próprias demandas emocionais que continuam existindo, porque é um espírito encarnado? E aí, às vezes, a gente ouve coisas do tipo: mas eu fico tão indignado com esse grau de falta de educação dessas pessoas que estão nas ruas. Às vezes sou eu que fico indignada ao ouvir uma coisa dessa. Ter educação de barriga cheia é relativamente fácil. Às vezes a gente esquece de se colocar no lugar do outro. Garanto que muitos de nós, mesmo que não tenhamos passado por dias sem comer, se fizermos um esforço sincero, conseguiremos sair de nós mesmos para compreender. Mas às vezes é o nosso ego que não deixa. É o nosso orgulho e egoísmo que é demais e que quer que seja feita conforme a nossa vontade. Sofreremos muito. Porque, graças a Deus, os processos do mundo não são feitos apenas conforme a nossa vontade. Não fosse a intervenção dos espíritos bons, pelo influxo amoroso do governador do nosso orbe, nosso Messias, aí sim nós estaríamos perdidos. Reclamar para ajudar deveria ser considerado uma blasfêmia. Porque a ajuda nada mais é do que um pretexto. Um pretexto para estar em contato com o outro. E não somos nós a beneficiarmos ninguém, mas somos nós que saímos beneficiados pela oportunidade do serviço, pela oportunidade de nos tornarmos um pouco mais humanos, de estarmos em contato com a aflição e o sofrimento e termos a condição de aliviar, nem que seja por um instante, isso. Deveria ser considerado por nós como uma honra, não como um estorvo. Pensemos nisso. Joana continua dizendo: transformam a dor em expressão de combate e lutam sem queixumes,
fazendo referência àqueles que ajudam sem reclamar. Carregam e conduzem a mente abrasada. Às vezes, os médicos que estão na linha de frente, cuidando daqueles que estão contaminados pelo vírus, têm uma família esperando em casa, cheio de filhos, cheio de sonhos e cheio também de incertezas. Mas naquele instante, escolhe esquecer um pouco de si mesmo para ir ao encontro da dor do outro, para ir ao encontro desses infortúnios ocultos, como vai dizer o Evangelho. E aí Joana diz: não te lamentes, nem ambiciones uma paz inoperante a medrar na indolência. A minha paz eu vos dou. A paz do Cristo é bem diferente da paz do mundo. A gente pode dizer que a paz do mundo é uma paz fictícia, porque uma hora saciados, na outra inquietos. O mal-estar é presente no mundo. Só Jesus pode nos abastecer com essa fonte de água viva para nos dar esse sentimento de completude que o seu Evangelho proporciona. Essa fonte de água viva aplaca a nossa sede de afeto, a nossa fome de justiça, a nossa ânsia por reparação, se nós quisermos aceitar. Porque senão, copiaremos o equívoco de Saulo de Tarso, recalcitrando contra os aguilhões, alimentando a rebeldia, a desobediência, a insubordinação, sem exercitar a tolerância e a resignação. A dor, vai dizer Joana de Ângeles, anônima e silenciosa, é a base do êxito de qualquer empreendimento. É a dor que educa. É a dor como um aguilhão para nos tirar da zona de conforto, para nos convidar para que possamos fazer tudo que esteja à nossa disposição, para que possamos alcançar e construir a nossa felicidade. Não é um passaporte para o céu. Talvez se assemelhe mais à construção dos trilhos por onde esse trem da felicidade vai passar. Passamos a vida toda construindo esses trilhos, traçando rotas, tirando os obstáculos do caminho para o grande momento quando o trem efetivamente passará por esses trilhos e seguirá o seu caminho. Operação, trabalho, obstinação pacífica, paciência, para construir aos poucos e sempre. E então ela vai dizer: seja a honra de quem serve a satisfação de servir. Como quem diz, acredite que a recompensa e o benefício das coisas que você faz, você recolhe na própria ação de fazê-los. Não busque recompensas futuras. Não faça as coisas pensando na retribuição. Dê o melhor que puder, pelo prazer de fazer isso. Talvez isso não seja tão fácil. No nosso estágio humano, a gente quer ser amado, quer ser agradecido, quer que nos aplaudam, que nos reconheçam, que digam que nós somos as melhores pessoas do mundo, ainda que não sejamos. E eu me recordo da humildade de Chico Xavier e do grande desapego que ele tinha à opinião dos outros. Precisamos aprender com ele. A opinião dos outros é muito importante. Dissemos aqui
que é através do outro que nós chegamos a Deus, que nós crescemos, mas a opinião dos outros não gera evolução espiritual. Ainda que nos amem, nos achem a criatura mais fofa e maravilhosa do mundo, isso não nos faz anjos. E ainda que critiquem as nossas ações, que tenham preconceito para com a nossa conduta, que nos julguem, que negativem as nossas ações, isso não destrói o bem que a gente faz. Vamos experimentar? Dar ao outro o direito deles terem a opinião que eles quiserem. Ouvir, aceitar, conviver. Tudo bem, eu lamento. É uma pena que o outro não me conhece como eu realmente sou. Mas tudo bem. Eu também não me conheço satisfatoriamente. Eu ainda estou nesse processo de reconhecer as minhas faltas e também as minhas virtudes, de ver as coisas boas que eu tenho e de também reconhecer aquelas coisas que eu não quero mais alimentar. Se para mim esse processo é difícil, prolongado, imagina para o outro que me conheceu agora, que às vezes nem me conhece. Além disso, Deus, que está em mim e também está em vocês, nos vê e nos ama do jeito que a gente é. Veja que maravilha. Isso não deveria nos deixar mais tranquilos? O amor de Deus é incondicional. Será que o nosso amor é incondicional? Reflitamos sobre isso. E aí Joana diz ainda, já para as nossas considerações finais. Aprende assim a transformar as lágrimas, com que o dever te experimenta, em sorrisos de alento para os mais tíbios e certos de que todos na luta estamos sofrendo para aprender e chorando para servir. Liga o pensamento ao Senhor, que até hoje, sem reclamação, não encontrou em nossas almas um lugar seguro para a paz e o justo repouso. Será que a gente já tinha pensado sobre isso? Que Jesus nunca reclamou? Pelo contrário, para ele, era o alimento dele fazer a vontade de Deus. Ainda que não recebesse as gratificações, tudo bem. Fazia tanto bem quanto podia. Ainda que não fosse reconhecido, morreu na cruz para todos, os que o amavam e também os que odiavam, os que conviveram com ele e para aqueles que vieram após. Aprendamos com Jesus. Meus amigos, eu espero sinceramente que essas reflexões tenham sido úteis e que nós possamos nos manter fortes e perseverantes na luta, sempre. Jesus está conosco, basta que possamos senti-lo. Vamos então agradecer a Deus. Deus, Pai de bondade e misericórdia, nós te agradecemos por ter nos apresentado o seu Filho tão amado, como exemplo, modelo, guia da humanidade terrestre. Todas as vezes que nós falamos e recordamos os ensinamentos de Jesus, de certo modo, nos ambientamos e nos conectamos com essas vibrações mais elevadas e aumentamos a nossa força para continuar vivendo. Senhor, dá que possamos te servir cada vez mais, que possamos enxugar as nossas lágrimas e nos colocar ao trabalho pelo suor do serviço para fazer o que tiver à nossa disposição. Abençoa-nos e protege-nos a todos, Pai amado. Que assim seja.
Muita paz, meus amigos.